Seja bem-vindo ao canal da Rádio Teletema no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. E hoje nós estamos recebendo uma convidada, ela que foi uma das grandes jogadoras de voleibol do Brasil, participou de vários Jogos Olímpicos, conquistou várias medalhas. Estamos falando de Hélia Rogéria de Souza Pinto, também conhecida como Fofão. Fofão, uma boa tarde, obrigado pela atenção aqui com o Espaço da Inclusão. É um prazer ter você aqui, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Um prazer estar participando aí do seu programa. Fofão, que em breve será também uma guia de corridas, mas isso falaremos lá na frente. Fofão, como que surgiu a ideia para você de se tornar uma jogadora de voleibol? Eu tinha na minha cabeça quando criança que eu queria fazer esporte, eu queria ser uma atleta, né? Eu não tinha ainda ideia nem pretensão de um dia pensar que eu viveria do esporte até então, porque isso parecia uma coisa muito distante, né? E as oportunidades foram aparecendo, começou na rua, brincando, né? Fazendo todos os tipos de brincadeira na rua, isso acabou me despertando, né? A atividade física. Na escola, fui incentivada muito pela minha professora, porque ela via que eu tinha muito talento, assim, nos esportes, né? Que a gente tinha como matéria. E daí veio a oportunidade de fazer um teste para o voleibol, né? Eu sempre achei que eu seria uma jogadora de basquete ou handball, mas apareceu o voleibol para fazer um teste na escola e eu fui lá no Centro Olímpico, acabei passando nesse teste e foi daí que eu comecei a cogitar a ideia de ter isso para minha vida. Ainda não sabia né, que eu poderia viver do voleibol como profissão, né, ainda não tinha, mas eu tinha na minha cabeça que aquilo seria o que eu ia fazer dali diante, né, e depois que eu comecei a ver, eu falei assim, caramba, eu posso sim viver do voleibol. Eu falei, então vai ser esse esporte que eu quero para minha vida. Então acabou as coisas acontecendo dessa forma e foi muito bom, porque eu realmente sempre quis ser uma atleta. E tornou-se uma grande levantadora, aliás. Verdade. A primeira Olimpíada foi em 92, certo? Correto. Aliás, fazem 30 anos dessa gloriosa Olimpíada, tanto no masculino como no feminino, né? Vocês trabalhou com grandes treinadores, o Zé Roberto, o Bernardinho na época. Fala dessa experiência. Eu tive, praticamente foram os dois técnicos que eu mais trabalhei, cada um numa fase diferente da minha vida, né? Mas trabalhei com eles tanto em clube quanto em seleção. Foram pessoas que acrescentaram muito na minha vida. Eu sempre falo que o Zé foi a pessoa que tornou a Fofão uma grande levantadora, porque ele acreditou em mim, né? Ele falou, vamos trabalhar para ser levantadora, e a gente acabou acreditando nesse trabalho. E então ele me pegou assim bem ainda jovem, né? E me ensinou tudo que ele podia para que eu me tornasse uma grande levantadora. Depois nós viemos a nos encontrar na seleção brasileira, onde a gente acabou sendo campeão olímpico juntos. Então assim, o Zé tem uma parte muito importante na minha vida. Eu acho que eu aprendi muito com ele, né? Eu aprendi como ser uma atleta realmente de alto nível, e eu sou muito grata a tudo que ele fez, e é uma pessoa que entende muito, muito tranquilo na maneira de dirigir. E o Bernardo é uma pessoa também que já me pegou um pouco mais preparada, assim, né, como levantadora, mas que acrescentou muito no sentido de fortalecer muito mais aquilo que eu já tinha, de acreditar mais, de querer sempre trabalhar com muita qualidade, né? Depois, o Bernardo eu comecei na seleção, depois fui pro clube com ele, mas é uma pessoa que sempre me motivou muito, sempre deu muita motivação para nunca desistir, né? O Bernardo tem uns ensinamentos muito importantes para atleta. Então, assim, foram dois técnicos que só vieram acrescentar na minha carreira e eu venci muito com eles dois, né? Então, eu fui uma privilegiada de ter a oportunidade de trabalhar com esses dois profissionais. Sem dúvida, são grandes profissionais que acrescentaram e acrescentam ainda, né, muito pro voleibol brasileiro. Eu sempre brinco que eu queria ter a calma e a paciência que tem o Zé. Aquele jeito de falar, manso, tranquilo. Bom, conosco também está minha companheira de trabalho, Carolina Antunes, aqui na entrevista conosco. Carol, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, ouvinte? Tudo bem, Fofão? Olá. Como que era jogar com as cubanas? Porque é aquele tipo de jogo que a gente já fica esperando o que vai ser o antes, o durante e o depois, né, do jogo.
Elas batem, elas xingam, elas provocam, elas fazem de tudo para destruir o psicológico de alguém, né? Então, como era quando tinha que jogar com as cubanas? Era muito difícil, porque elas eram muito diferenciadas, né, assim, pro vôlei feminino. Era uma força muito grande, assim, a gente falava que era uma força de homem que elas tinham, tamanho era o potencial que elas tinham de ataque. Era um time que era muito forte, eram 6 jogadoras extremamente de força extrema o tempo todo, e a gente não tinha seleções com esse perfil. Então, assim, nós no começo apanhamos muito delas, assim, a gente perdia muito, tinha muita briga, muita confusão, muita encrenca, porque elas provocavam demais, que elas sempre foram muito superiores, né? E daí a gente acabou mudando o treinamento em função do jogo das cubanas, né? Que a gente precisava ter força para jogar contra elas, a gente teve que mudar o treinamento para adquirir força, então a gente começou a malhar muito, a fazer muito treinamento de força para poder, e a gente começou a igualar um pouquinho o jogo com elas, né? Era difícil ganhar, mas a gente começou a igualar, não era mais aquele 3-0 assim, passeio, não, era um jogo mais equilibrado, mesmo perdendo a gente já via a nossa evolução. E daí a gente começou a jogar de igual para igual, foi daí que foi piorando, né? A nossa amizade virou ódio, né? Porque elas gostavam da gente, mas depois quando a gente começou ali, né, dar um pouquinho de trabalho, acabaram odiando a gente um pouquinho, então tinha muita confusão. Eu acho que era um jogo que todo mundo esperava, não só pela rivalidade, né, pelas provocações, mas acho que era um voleibol muito bonito, assim, quando a gente começou a igualar com elas, era um jogo muito bonito, assim, né, muito parecido, onde realmente o voleibol era jogado. Então, assim, a gente não dormia, a gente ficava todo mundo, não falava de outra coisa, o campeonato se resumia em Brasil e Cuba, então era muita adrenalina quando jogava contra a Cuba, mas era uma seleção muito difícil de ganhar, mas que a gente acabou não deixando de ser sábio de pancada, na verdade, né, e começamos a acreditar que era capaz, sim, de vencê-las, e foi daí que o nosso voleibol deu uma melhorada. A gente acordava de madrugada pra assistir um negócio assim. E como que você vê a seleção de hoje? Como é que você está vendo o voleibol hoje? Porque teve bastante mudança, né? Algumas coisas vão mudando conforme o tempo, os anos. Como que você vê hoje? Eu acho que é um processo normal, né? Que a gente sempre vive, né? Que são as mudanças, né? A troca de ciclo, troca de jogadoras. O voleibol cada vez vem com sua maneira de ser, né? Nunca a gente pode comparar o voleibol de antes com o voleibol de agora. Eu acho que cada um tem o seu estilo. Hoje a gente vê uma seleção brasileira, por exemplo, com jogadoras mais jovens, mas jogadoras com potencial, né, jogadoras altas, e eu acho que o mais importante, assim, né, que o Brasil sempre foi conhecido muito pela sua qualidade técnica, né, eu acho que isso é uma característica, e a raça, né, aquela coisa de nunca desistir, tá sempre lutando, isso a gente vê que ainda existe, né, então a gente fica mais tranquila, mesmo sendo uma geração mais jovem, ainda com pouca experiência, mas que elas entram dentro da quadra e vão brigar, elas vão lutar o ponto a ponto, né? A gente vê que em alguns momentos falta aquela bagagem, né? Alguém ali mais experiente, mas eu acho que isso faz parte do processo até para elas evoluírem, né? Até para elas encontrarem, né? A forma correta de jogar contra as seleções. Acho que todo mundo passa por isso. Então eu crio bastante expectativa positiva na seleção, porque elas demonstraram muita vontade, né? E isso é muito importante, né? Junto com a parte técnica, tática, enfim. Eu acho que a vontade, a raça, muitas vezes ela supera muitas coisas. Bom, aproveitando a pergunta da Carol, Fofão, em relação aos cubanos, hoje em dia nós já vimos, inclusive, cubanos que se naturalizaram brasileiros, né, para jogar na seleção brasileira, caso do Leal, por exemplo, e tem outros que antigamente a gente não via muito isso. O que você acredita, né, que você atribui a essa questão dos cubanos naturalizarem brasileiros? Assim, eu nunca imaginei, né, que a gente, numa seleção brasileira, né, a gente fosse naturalizar alguém para jogar pelo nosso país, né, até mesmo porque a gente sempre teve jogadores, né, com capacidade para ir para a seleção brasileira. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso. O Leal fez todo o processo dele, né, que ficou fora, né, da seleção de Cuba e ficou, acho que os 4, 5 anos que são necessários para ficar, se naturalizou, enfim. Assim, eu acho que é uma coisa que a gente não pode, assim, também se acomodar com isso, né, ter uma necessidade, vamos naturalizar alguém. Eu acho que a gente tem que continuar produzindo talento, a gente tem que continuar acreditando no potencial dos brasileiros aqui, porque eu acho que a gente tem muito material humano, né, para isso, né, precisa
teve oportunidade. Mas foi um caso, um momento que aconteceu e foi bem recebido por todos, né? Foi bem aceito, até por ele já ter, né, jogado muitos anos aqui no Brasil, então ele acabou fazendo parte, né? Mas assim, é uma coisa que eu acho que não pode ser uma coisa muito recorrente, senão a gente vai acabar também perdendo bastante oportunidade, né, de jogadores aqui poderem ir para a seleção brasileira. Assim como nós tivemos a Ana também, né, que se naturalizou holandesa para jogar na Holanda. Teve até o confronto Brasil e Holanda recentemente e ela jogou pela seleção holandesa. Então, as outras seleções existem muito, assim, na seleção da Itália, em outras seleções, assim, existe bastante, né, essa naturalização de jogadores e tal, né, então, mas é complicado, né, assim, eu acho que a Itália, a gente vê um pouco, sofreu um pouco, né, porque deixou muitos dos italianos mesmo, né, o campeonato, né, aceita muito estrangeiro, então acaba que tira a oportunidade dos italianos, né, então acaba que não tem uma renovação, né, devido a isso, né, então hoje existe bastante atletas se naturalizando para jogar nos países, na Polônia também tem cubanos, então é um processo que está cada vez aumentando mais. Agora partindo para a Olimpíada de Atlanta de 96, né, onde você também medalhou, né, naquela Olimpíada, eu queria que você falasse da diferença de 92 para 96. Bom, para mim essa diferença, a minha era enorme, né, porque eu fui para 92 com pouquíssima experiência, muito nova, indo para minha primeira experiência olímpica em 92, então eu era totalmente, não sabia nem o que era uma Olimpíada, e em 96 eu estava muito mais preparada, eu acho que também a seleção foi melhor preparada para 96, as meninas foram realmente acreditando num pódio, numa conquista de uma medalha, então o treinamento foi diferenciado, a preparação foi toda diferenciada, né, a gente já via a evolução, né, de 92 para 96, então foi uma seleção que realmente estava forte, assim, com as jogadoras na sua melhor forma física e técnica, e a gente foi lá buscar uma medalha, né, era esperado uma final Brasil e Cuba, que acabou não acontecendo, aconteceu na semifinal, né, e a gente acabou perdendo para Cuba, mas depois na disputa de bronze a gente conseguiu vencer essa medalha, e nós sabíamos que era muito importante para o vôlei feminino trazer essa medalha de bronze, que para a gente acabou significando o ouro, porque a gente era muito mais feliz do que quem recebeu a medalha de ouro. Tamanha era a importância, né? Seria o primeiro, né? A primeira medalha olímpica da seleção feminina, né? E teve um significado muito importante porque foi muita luta ali para que isso fosse possível de ser realizado. Sem dúvida, uma medalha histórica, né? O time de vocês ficou marcado para a eternidade. Uma pergunta que eu sempre faço quando eu entrevisto o pessoal do vôlei, eu queria que você falasse da importância do Luciano do Vale para a modalidade. O Luciano do Vale, a gente fala que ele é o rei do voleibol, né? Ele foi o precursor de muitas coisas, abriu muitas portas pro voleibol. Acho que a voz dele é uma voz que marcou muito esse esporte, né? Foi uma pessoa que ele acreditava, né? Ele via muito além do que, né, outras pessoas visualizavam, né? Então, ele sempre incentivou muito, né? Ele sempre apoiou bastante e ele foi um dos responsáveis até pela essa evolução do vôlei feminino, né, e até, né, ele faleceu, acho que ele pôde ver a transformação, né, que ocorreu na história do esporte, do vôlei, e com certeza ele sabe da importância dele para tudo isso, né, uma pessoa que não tem como você falar vôlei feminino sem falar do Luciano do Vale, que marcou muitas narrações históricas aí do vôlei com a sua voz. Infelizmente nós perdemos o Luciano em 2014, né, foi um locutor aí que marcou época em várias emissoras de televisão diferentes, mesmo no rádio. O Luciano realmente deixa muitas saudades. Carol? Então, foi o jogo mais marcante? Eu sempre falo assim, eu já joguei muitos jogos assim, né, mas não tem como não dizer que foi a final olímpica de 2008 em Pequim. Era uma final muito esperada e a gente não sabia o que ia acontecer. Tamanha era a ansiedade, era a primeira vez que o vôlei feminino passava por uma final olímpica, então assim,
assim, ela teve uma importância muito grande, foi um momento muito tenso, mas um momento muito de muita luta para chegar até ali, né? E com certeza esse momento foi marcante, porque a gente ia entrar para a história do vôlei feminino, né? Tudo que a gente estava buscando durante anos estava naquele momento, a dedicação estava para aquele momento. Então, quando a gente conquista essa vitória, ela marca, né? Pelo menos para mim, assim, ela marca se resume, né? Toda a história do vôlei feminino com aquela conquista. Então, essa final de Pequim, ela foi a mais marcante. A medalha de ouro, inclusive, né? Para quem não lembra, a medalha de ouro do Brasil. Exatamente, medalha de ouro em Pequim. A inédita. E você já pensou em, de repente, seguir sendo técnica, algo assim? Eu sempre falo assim, que eu não falo não pra nada, né? A minha vida sempre foi assim, né? Sempre as coisas aconteceram quando eu menos esperava, né? Eu tenho curso, eu fiz o curso, né, do nível 3 da CBV, eu tenho. Então, assim, se eu quiser amanhã começar a me preparar para ser técnica, eu posso, né? Agora, no momento, assim, eu acho que eu ainda tô aproveitando um pouquinho a vida, né? Foram 30 anos dedicados a esse esporte e a vida como técnica também não é simples, não é fácil, então acho que a gente tem que estar muito preparada e muito certo disso, né? Você vai se dedicar novamente a uma rotina, a outros compromissos, né? Então, assim, eu acho que no momento agora eu tô com outros planos, né? Eu faço isso pela internet, né? Eu dou curso pela internet, né? Eu tenho um curso online, então, assim, tem sido uma coisa muito, muito importante para mim, que eu tenho aprendido muito e tenho conseguido passar também um pouco que eu aprendi para as pessoas, e também é uma motivação, porque eu alcanço pessoas de outros locais, né, do Brasil. Então, no momento, esse está sendo eu estou sendo técnica virtual, né, vamos dizer assim, e tem sido bem interessante, eu tenho me divertido bastante. Mas aí, como é que é e quais as dificuldades de você dar aula de voleibol online? Verdade, Felipe, porque foi assim que aconteceu, porque quando eu parei de jogar, as pessoas me mandavam muitas perguntas, me mandavam, Fofão, como que eu dou toque, como é que eu faço isso, eu tenho dificuldade, eu falei, gente, como é que eu vou explicar isso, né, mandando mensagem, né, é complicado. E daí veio a ideia da gente começar a fazer vídeos, mandar vídeos, né, explicando como que era, e daí eu fiz todo um planejamento, né, um treinamento, né, online. Na pandemia intensifiquei mais ainda, onde a gente ensina, né, a gente ensina a parte técnica, a parte mental, né, todos os fundamentos. Então, eu sou a pessoa que faço todos os exercícios, mostrando. Então, a gente tem um curso lá onde a gente dá todo o suporte, né, para eles. A gente tem alguns encontros. Com a pandemia a gente parou, mas a gente fazia encontro presencial, onde eles tinham a oportunidade de fazer uma vivência comigo. E os alunos que entram para o curso também, a gente tem alguns encontros online também, onde eu faço correção, eles me mandam vídeo, a gente faz correção do movimento, do gesto. Então, tem sido bem interessante, assim, porque nunca ninguém fez isso, né? No voleibol não tinha. Então, foi uma maneira de poder ajudar, de poder auxiliar. E tem sido muito bacana, porque as pessoas realmente, elas querem aprender, elas querem, né, melhorar. Então, esse curso tem feito muita diferença aí na vida das pessoas, e também tem outros materiais também que eu deixo ali no meu Instagram, para quem quiser acompanhar, mas o curso é o carro forte aí do treinamento e para a evolução também, de quem quer ou ser um profissional ou só, né, bater bola de fim de semana ou sem compromisso. Então está sendo bem interessante. Fofão, teve uma extensão do vôlei, além do vôlei de praia que já tinha, eu não sei se você já chegou a jogar, que agora também nós temos o vôlei sentado, né, para as pessoas com alguma limitação física ou de membro superior ou inferior. Você alguma vez teve contato com essa modalidade? Ô, Felipe, eu vou falar pra você que eu sou amiga de todas as meninas ali do vôlei, porque aonde eu moro em São Paulo, em frente, né, ao centro de treinamento paralímpico. Então, assim, eu fiquei muito amiga da Gisele, ela sempre me chamava, eu já fui treinar com elas também, passei o sufoco, porque é muito difícil, mas foi muito, muito bacana, assim, porque é uma experiência de vida incrível, né, e ver como elas fazem isso com muita naturalidade, com muita facilidade. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar isso junto com elas também, e tô sempre acompanhando, tô sempre torcendo por elas, e acabei ficando amiga de algumas, né? Então, assim, eu acompanho, assim, sempre que eu posso. Eu tô acompanhando as meninas, assim. Querida Gisele, que seria aí pro vôlei sentado, a Fofão do vôlei de quadra. É uma fofa ela, adoro. E o vôlei de praia? Então, o vôlei de praia, eu tenho, assim, eu nunca
mas eu conheço algumas pessoas do vôlei de praia também, acho que é um esporte bem diferente da quadra, mas a gente tem muitos talentos aí, tem muitas pessoas que fazem muito sucesso no vôlei de praia, é um esporte bem difícil, mas eu não tive tive uma vivência uma vez e falei, não, isso não é pra mim, não consigo, e daí eu não me arrisquei mais não, achei muito difícil, mas foi bem interessante, assim, eu acompanho, assisto as competições na televisão, tô sempre de olho, assim, porque eu acho que é um esporte bem interessante assistir. É diferente, né, do vôlei de quadra, completamente diferente. Sim. Em época de treinamento, quando tá próximo de campeonato, vocês têm alguma dieta, alguma coisa que vocês precisam seguir, um protocolo que vocês precisam seguir para conseguir, né, se manter na hora de jogar, enfim? Uhum. A gente já tem, assim, desde que a gente se apresentou no clube, na seleção, a gente tem um planejamento, né, tanto de treinamento em quadra, como também a gente tem um acompanhamento de nutricionista. Então, assim, quando a gente está em seleção, praticamente a gente está em concentração, né, ou no centro de treinamento, lá em Saquarema, e lá já tem, né, a alimentação, que é controlada, né, a gente tem a nossa preparação. Então, quando começa a chegar próximo a alguma competição, né, a gente tem uma intensificada no treinamento, né, e a gente tem aquele controle da alimentação, e tá sempre ali pesando, tá sempre ali, né, medindo as gordurinhas, pegando aqui, tirando percentual, então a gente está sempre sendo monitorada, né, e próxima competição mais ainda, né, porque a gente precisa estar bem em todos os sentidos, né, e a alimentação é importante, porque geralmente quando a gente viaja, que sai do país para algum lugar, a gente não tem a mesma alimentação que a gente tem no nosso país, né, então isso dá um desequilíbrio às vezes muito grande, né, eu já perdi uma competição porque a gente não tinha comida, assim, né, faltava comida pra gente, né, a gente não consegue levar o alimento, a gente não consegue, então a gente dependendo de onde a gente vai se concentrar, a gente sofre um pouquinho com a alimentação, então é bem complicado, então a gente tem que sair daqui já bem preparada e lá tentar se manter da melhor forma possível dentro do que o local oferece pra gente. E como que é lidar com alimentações de outros países, que tem alguns países que tem alguns alimentos, umas coisas meio estranhas, né, que a gente não está acostumada, como que é lidar com isso? É muito difícil, é muito difícil, porque, por exemplo, a gente jogava o Grand Prix sempre na China, né, e nem sempre a gente ficava, por exemplo, num hotel que era um hotel, assim, com comidas, né, internacionais, assim, então, às vezes vinha coisa, assim, que a gente já serviram pra gente cobra, assim, sabe, numa bandeja enrolada, assim, cortadinho em pedacinho pra gente se servir, então era bem complicada, porque a gente não tem a mesma alimentação, né, e é bem menor, assim, né, o que a gente ingere, assim, de qualidade de comida, né, não é aquela comida saudável, então a gente acaba, às vezes, comendo muita besteira, né, para conseguir repor um pouquinho, né, sente fome ainda comer, então a gente não tem aquela alimentação que a gente encontra aqui, as frutas, essas coisas todas, assim, o Brasil é um Brasil muito rico, porque fora, assim, a gente tem muita dificuldade, então algumas meninas conseguem comer, né, o que o país oferece, mas outras têm muita dificuldade, assim, muitas vezes coisas estranhas que a gente nem sabe o que é, e acaba isso interferindo no rendimento, né, acaba isso interferindo até na sua qualidade ali dentro de quadra, então é bem complicado, a gente tentava se adaptar com o que tinha, mas em alguns momentos era bem difícil. Fofão, você considera que hoje em dia a Sérvia, mesmo a Turquia, faz o que as seleções antigas faziam, a Rússia, né? Mesmo a Itália ainda continua uma grande seleção, mas essas seleções mais recentes, a Sérvia e a Turquia, estão fazendo o que a Rússia fazia antigamente? Você fala em que sentido, assim, da Rússia? De equilíbrio, né? De dar mais trabalho para as seleções. Ah, tá. Ah, sim, com certeza. E eu acho que isso, a Turquia, eu acho que ela começou a mudar o campeonato dela, né? Começou a levar jogadoras de destaque, jogadoras importantes. E isso fortalece muito mais o campeonato, né? O campeonato delas. Então, assim, você vê que a Turquia hoje em dia já é muito mais falada do que antigamente. Antigamente a Turquia não chegava, né, entre os 4. Hoje não, ela está sempre ali brigando. Então, eu acredito que essa mudança no trabalho do campeonato, né,
da Turquia, eu acho que isso acaba refletindo um pouquinho no resultado da seleção. E um dos cuidados que ele tem é não cometer o mesmo erro que a Itália, né? É que encher de estrangeira e dar pouca oportunidade para as turcas. Então eles tentam equilibrar, né? O campeonato turco, você pode ir 2 estrangeiras, só que se você for disputar uma Champions League ou algum campeonato mundial, aí você pode colocar quantas estrangeiras você quiser. Então eles estão tentando ter um cuidado para que eles não cometam esse erro de acabar perdendo gerações aí por, né, encher o país de estrangeiras. E a Sérvia é muito interessante porque a maioria das jogadoras não jogam na Sérvia, no país delas. Todas elas jogam fora. E eu acho que isso dá uma experiência a mais, uma bagagem a mais, porque elas vão para campeonatos fortes, vão para a Itália, elas vão para a Rússia, elas vão para a Turquia. Isso acaba fazendo com que elas, né, se fortaleçam mais. E quando junta, vira uma potência, né? Então, eu acredito que essas 2 seleções aí são seleções que vão estar sempre ali brigando, vão estar sempre com uma capacidade maior de chegar nas competições por esse fato, por eles estarem se fortalecendo, né, tanto no seu país quanto as jogadoras da Sérvia que jogam fora do seu país. Pelo tempo que o Zé Roberto Guimarães está dirigindo essa seleção feminina, apesar de não terem conseguido, né, o título ontem na Liga das Nações, mas você acredita que essas meninas vão chegarem muito melhor pensando no ponto de vista da Olimpíada de Paris? Eu sempre falo, né, que foi uma renovação muito forte que essa seleção foi. Eu acho que eu nunca vi o Brasil fazer uma renovação tão pesada, onde poucas jogadoras com experiência ficaram, né? Então isso para mim sempre é um fator preocupante, porque eu sempre acredito que a experiência ela acrescenta muito, ela ajuda muito, né? Então assim, é uma seleção onde ela é muito jovem, né? Muitas jogadoras aí tendo a oportunidade pela primeira vez, mas eu acredito que o Zé, ele vem com uma mentalidade já desde o clube, né? Trabalhando com essas jogadoras mais jovens, então eu acredito que ele está conseguindo tirar o melhor delas e elas estão entendendo. Eu sempre falo assim que independente de você ter jogadoras experientes, jogadoras técnicas ou não, eu acho que para um grupo chegar em algum lugar depende muito mais das atletas, muitas vezes, do que outros fatores, né? Então eu acho que dependeria muito de como elas iriam para uma seleção brasileira, qual que era a postura, o comportamento, né? E na Liga das Nações deu para ver que elas estão muito afim, elas estão com muita vontade, né? E isso já é um fator positivo, assim, para elas, né? É um fator muito importante. Falta experiência? Falta porque não tem como, é um processo, né? Talvez em 2024 elas consigam dar bastante trabalho, mas para a próxima elas já, né, vão lá brigar por título, ou pode acontecer que seja uma medalha agora, precocemente, isso pode acontecer. Então eu acho que dependia muito mais do comportamento das atletas do que, sabe, o Zé convocar ou colocar em quadro. E elas estão demonstrando que realmente elas estão lá para vestir a camisa de verdade, como deve ser, né? Com muita vontade, muita raça. Além do vôlei, quais outros esportes assim, você já teve oportunidade assim, de praticar? Ou pensou em seguir algum outro esporte? Eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre fiz tudo que posso imaginar, né? Que nem eu falei no começo, né? Eu até antes do vôlei eu achei que eu fosse ser jogadora de handebol, de basquete, que eu gostava muito e eu jogava muito bem, né? Depois que eu parei de jogar, eu comecei a fazer tênis também e foi bem legal, assim, eu me identifiquei bastante. É um esporte totalmente diferente, né? Eu saí do coletivo para ir para um esporte individual, mas que para mim foi muito legal, assim, porque era eu e eu ali na quadra, né? Então foi um esporte bem interessante. Então, assim, eu sempre tenho muita curiosidade, eu gosto muito de futebol também, eu tô até procurando um time de futebol para jogar, porque eu quero jogar futebol. Eu tô encanada nisso, então, assim, eu gosto muito de esportes, né? E qualquer esporte que seja diferente do voleibol me atrai muito, mas esses 3 eu pratiquei bastante. E o futevôlei, você já teve algum contato? O futevôlei eu acho interessante também, eu gosto muito, assim, mas eu ainda não sei porque eu tenho muita dor de cabeça, né? Eu vejo aquela bola batendo na cabeça, assim, eu falo, meu Deus do céu, como que eu ia ficar, né? Batendo toda ela na cabeça. Mas eu acho legal, tem um espaço aqui onde eu moro agora, no interior, que tem uma arena onde eles jogam, né? E eu tô pensando, seriamente, um dia fazer uma aula experimental para ver como que eu saio, né? Mas eu acho que eu gosto porque de alguma forma eu tenho um bom domínio, né? Mas eu nunca joguei, assim, eu nunca joguei futebol. Mas eu tô bem curiosa, assim, e qualquer hora eu vou ali na arena, ali dar uma olhadinha e quem sabe eu faço uma aula e eu gosto, né? Eu tô bem pensando muito seriamente nisso. Agora a pergunta que não quer se calar. Como que surgiu esse apelido, Fofão? Então,
O apelido foi quando eu comecei a jogar vôlei, né? Eu ia fazer 13 para 14 anos e eu treinava no Centro Olímpico e foi um técnico olheiro, né? Escolhi atletas para levar para um clube e daí ele ficava apertando minhas bochechas, ele olhava para mim, apertava as bochechas, dava risada. Aí um dia eu falei assim, por que você aperta minhas bochechas? Ele falou assim, não, é que suas bochechas são macias que nem a do Fofão, né? Aí eu, meu Deus do céu, eu fiquei apavorada, né? Porque o Fofão do Balão Mágico, aquele personagem, ele era muito feio na época. Na época não, né? Ele continuou, é um boneco muito feio. Só que daí eu falava, com 13 para 14 anos, me chamar de Fofão. Aí eu cheguei toda brava, falando pro meu pai, ela me chamou de Fofão. E ele me chamava de Fofão o tempo todo. Aí quando ele levou pro clube, tinha uma menina que era Helena, e eu me chamo Hélia. Então eu falava, Hélia, as duas olhavam. Chamava Hélia, as duas olhavam. Aí ele falou assim, não, agora você vai ser, vamos chamar você de Fofão. Aí me apresentou pro time lá e falou, ó, essa aqui é Fofão. E acabou ficando, mas era por causa do personagem e por causa das minhas bochechas, que ele achava que era muito fofinho, mas não tinha nada a ver. Esse personagem do Balão Mágico, aliás, marcou época. Tinha até um programa, salvo me engano, acho que era na Bandeirantes desse personagem. É isso mesmo. Quais são, assim, os projetos futuros? Agora sim, meus projetos estão bem, assim, bem tranquilos, né? Eu acho que eu tô numa fase, assim, que eu tô procurando estar um pouco mais tranquila. Eu tô me dedicando mais ao meu projeto que vai sair agora no bairro onde eu nasci, né? Uma escolinha de vôlei. Então, nesse momento, eu tô empenhada para que dê certo, porque as pessoas nem sabem, muitas pessoas não sabem, né? Que eu nasci em Lausanne Paulista, na Zona Norte de São Paulo. Então, poder fazer um projeto lá e dar oportunidade para outras crianças também, assim como eu tive, né, de divulgar, eu acho que está sendo uma realização de um sonho e a minha dedicação está para isso, né, para que isso aconteça, que dê certo e que as pessoas realmente saibam, né, que eu saí de lá e que elas também comecem a sonhar, né, em ter uma possibilidade também de ter uma outra visão, né, e que o esporte entre na vida dessas crianças. Então, assim, meu projeto agora, nesse momento, está sendo focado só nisso, né, e torcendo aí para que dê tudo certo e que consiga cada vez colocar mais e mais crianças para que elas tenham outras oportunidades como eu tive. Recentemente, nós nos encontramos numa corrida de rua, corrida Olga Cosa, aqui em São Paulo. Aliás, você prometeu em dezembro você vai me guiar, né? Promessa feita por um dia vai ser cumprida. Como que surgiu essa oportunidade para você estar nessa corrida? Então, eu sou parceira da Olga Cos, né, há muitos anos, né, a primeira vez foi um calendário que elas me chamaram para fazer parte, e depois disso eu fiquei muito próxima deles, né, e daí eles começaram, né, a fazer corrida de rua, e eu ainda estava em treinamento, né, estava trabalhando ainda como atleta, não tinha me aposentado, e eu sempre, às vezes, corria, né, nas provas, quando eles me chamavam, então, assim, eu tô sempre, e é muito legal, né, porque eu acho que é uma causa bem bonita, né, da Olga Cos, e eles sempre me chamam, e sempre quando me chamam, eu falo, como não vai ter, então, assim, eu gosto muito de estar perto, estar presente, gosto muito de acompanhar, e daí eu acabo também, né, eu já tô devendo já, né, 2 corridas esse ano que eu não fiz, mas agora eu vou me preparar, porque tem que se preparar, né, porque é diferente, né, uma atleta de vôlei pra corrida é bem diferente, mas eu tava, né, num treinamento de corrida, aí parei, agora tem que retomar tudo de novo, mas é uma prova que, além de você, né, aproveitar e fazer, né, a corrida, você também acaba fazendo parte de um intuito muito importante, né, uma intenção muito importante da Olga Cos, então eu fico muito feliz de estar sempre próximo deles. Aí você vai ter essas duas provas, por isso que não, corrida é o que não falta. Você vai fazer a da Olga Cos guiando um deficiente, uma outra nós vamos ver, guiando a mesma pessoa. Tá certo. Bom, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de dizer que foi muito gratificante a sua participação aqui pra gente, essa entrevista. Agradeço a senhora Hélia Rogério de Souza Pinto, também conhecida como Fofão. Gostaria que você deixasse suas considerações finais, seu site, se você tiver, Instagram, enfim. Bom, primeiro agradecer a você, Felipe, né, conheci aí recentemente, espero que a gente se encontre mais vezes, né, Carol, pela oportunidade de estar falando um pouquinho hoje com vocês da rádio, né, e eu vou deixar o meu Instagram, que é Fofão7, por extenso, 7 extenso, onde tem ali meus contatos, minhas informações sobre o curso que eu faço online, né, onde eu realmente acredito que a gente, através do esporte, a gente pode modificar muitas coisas, né, então
Hoje eu sou uma ex-atleta, né, que vivi do esporte tantos anos, tantas alegrias me trouxe. Então, assim, é uma oportunidade que eu tenho de repassar tudo isso que eu aprendi, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho disso aqui com vocês. Muito obrigada. Ok, conversamos com ela, que é uma das maiores medalhistas aí do vôlei feminino no Brasil pela seleção brasileira. Fofão, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.